Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, tenho 28 anos, sou da cidade de Itabuna. Tem aproximadamente 3 anos que eu me converti ao Senhor e poucas pessoas sabem como foi esse processo, como foi a minha conversão. Então, hoje eu quero contar pra vocês, né? Quero testemunhar como foi que o Senhor me alcançou e como tem sido esse processo, né? Como foi todo o processo da conversão até de fato eu aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, eu costumo dizer que tudo começou lá em 2012, né? Na época eu tinha 15 anos de idade, mas eu sei bem que não começou, mas dentro da minha percepção, né, daquilo que eu sei hoje, começou ali. Eu costumo dizer que começou ali. Na época eu tinha 15 anos, né? E apesar de muito nova, eu já levava uma vida promíscua, né? Então, nesse processo, né, que eu engravidei, eu não queria a criança, né, por ser muito nova, minha mãe nem sabia que na época eu já tinha perdido a minha virgindade. Então eu comecei a fazer pesquisas, né, na internet, porque não tinha dinheiro, não tinha como abortar. E comecei a pesquisar. E aí eu encontrei vários sites de várias mulheres, né, contando como foi que elas abortaram de maneira natural. E eu tinha visto lá uma mistura de chás, né? Elas ensinavam lá como fazer, como beber. E na época, isso me custou, na época, né? O custo financeiro, monetário, me custou R$ 6. E aí fiz o chá, tomei, fiz, né, conforme a receita delas lá. E tomei, né? Acho que tinha que tomar durante 5 dias, que aí seria a menstruação que iria descer, que no caso iria acontecer o aborto, mas não aconteceu. E passou um mês, passou 2 meses, quando eu tava com 3 meses, a minha mãe ela descobriu, né? E daí eu segui a gestação, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes assim, porque já é um outro testemunho. Mas segui, né? Antes eu não queria, mas aí conforme a gravidez ela foi evoluindo, eu fui passando a amar minha filha, era uma menina, e passei a amar, né? Como toda mãe, normal. Quando ela nasceu, né? Ela nasceu em janeiro de 2013. Com alguns dias ela começou a apresentar alguns sinais de cansaço, né? Algumas pessoas diziam assim, é normal, né? Todo bebezinho é assim, tem essa respiração mais ofegante. Só que no fundo eu sabia que tinha algo de errado. E aí com 5 dias, né, a gente levou ela para o hospital, ela já ficou internada e no outro dia ela faleceu, né? Ela veio a óbito. E nesse dia tinha uma amiga comigo, eu virei pra essa amiga e falei assim, amiga, Deus se esqueceu de mim. E aí comecei a chorar muito e tudo mais. E a partir desse dia eu comecei a ficar com muita raiva de Deus, né? Eu fiquei com muito ódio de Deus, porque eu dizia, né, dentro de mim assim, que Deus ele era muito injusto, né? Eu considerava Deus muito injusto porque quando eu não quis, ele me deu. E quando eu quis, ele tirou de mim. Então, eu via isso como algo muito negativo, né, da parte de Deus. E aí eu segui, né? Fui seguindo a minha vida. Só que nesse que eu segui a minha vida, eu comecei a viver uma vida ainda mais promíscua, né? Eu bebia muito, ia muito pra festa, né? Eu me envolvi com vários homens, tive vários relacionamentos assim. E cada vez, né, que o tempo ia passando, cada vez mais que o tempo passava, pior eu ficava, né? Eu fui assim, cheguei no nível que eu não vou nem dizer assim que tenho vergonha de contar, mas que não cabe contar aqui nesse vídeo. E aí, quando foi em 2020, eu saí de casa, né? Eu tive um relacionamento, eu fui morar com essa pessoa. E aí eu fiquei 1 ano com essa pessoa. Nisso, essa pessoa era desviada, né? Já foi da igreja, ele tava desviado na época. Só que essa pessoa falava muito de Deus pra mim, né? E às vezes quando eu ficava curiosa, perguntava alguma coisa assim, e conforme essa pessoa ia falando, meu coração ele ia quebrantando. Só que assim, como eu já tinha dito, eu tô com raiva de Deus, não gosto de Deus, sou ateia, não acredito mais.
E aí eu comecei a ficar assim, ouvir. Você tá engraçado. Eu ouvia louvor escondido, gente. Eu ouvia louvor escondido. Porque eu tinha vergonha, porque assim, eu falei tantas coisas, né? De Deus, que Deus era isso, que Deus era aquilo. E depois estava ouvindo louvor. E nessa época, como era um relacionamento um pouco conturbado, eu fiz uma oração, né? Eu pedi para que Deus me mostrasse se eu deveria continuar ou não no relacionamento. E aí eu orei, assim, com muita fé, com muita fé. E o Senhor, Ele me respondeu, Ele me mostrou. Nisso, terminei o relacionamento, né? Em 2021, eu fui morar sozinha. E aí, eu já tava ouvindo meus louvores, aconteceram algumas coisas que eu fui reconhecendo, assim, que Deus estava agindo a meu favor, embora eu ainda não fosse cristã, né? Embora ainda estivesse no mundo, fazendo tudo que eu fazia, eu conseguia ver Deus, reconhecer o Senhor nos detalhes, né? Tanto que eu ainda comentava alguma coisa assim com minha amiga e falava assim, amiga, só pode ser Deus, né? E uma das coisas foi na minha formatura. Na minha formatura, como era pandemia ainda, não podia levar muita gente. E foi no auditório, a faculdade estava em reforma e tudo mais. E formou eu e mais uma outra moça de uma outra turma, porque tava tudo bagunçado. E aí só podia levar 2 pessoas. Eu chamei uma amiga minha e chamei minha mãe. Só que nesse dia, nenhuma das duas puderam ir. Nenhuma das duas puderam estar presentes. E eu tava muito triste nesse dia, né? Fiquei muito, muito triste. E chorei muito, comecei a falar com Deus e tal. E fui pra faculdade pra poder me formar, né? Pra poder colar grau. Aí, o que aconteceu? Chegando lá, tava esperando o coordenador. Chegaram 2 colegas de sala pra resolver problemas da faculdade, né? Como elas estavam no processo de estágio, elas foram até lá pra conversar com ele. E aí eu falei, vou colar grau hoje. 2 pessoas. E elas falaram assim, então a gente vai assistir. Eu falei, tá bom. Aí, o que acontece, né? Quando tava acontecendo ali a colação, enquanto o coordenador ia falando, eu chorava e, gente, é algo assim que eu nunca senti. E eu, naquele momento, eu já tinha, assim, plena certeza de que Deus estava naquele lugar. E que Deus havia enviado aquelas 2 meninas. Por quê? Ambas eram cristãs, né? E, gente, eu senti uma presença de Deus, assim, tremenda. Eu chorava, eu tremia. E as luzes começaram a piscar e eu falava assim, meu Deus, o Senhor tá aqui. Eu não sei explicar, né? Mas naquele momento eu tive certeza e hoje eu continuo tendo a certeza de que Deus estava naquele lugar, que Ele estava se manifestando ali e que Ele enviou, vou até falar o nome delas aqui, que é Juliana e Sara. Eu nunca nem contei isso pra elas, tô contando aqui a primeira vez. E eu sei que Deus enviou elas para estarem ali comigo naquele momento. Isso foi em setembro de 2021, né? Quando foi em janeiro de 2022, no lugar onde eu morava, no apartamento que eu morava, embaixo, assim, quase que em frente tinha um mercadinho. E a mãe de uma amiga minha, né, de muitos anos, ela trabalha lá, trabalha até hoje. E aí eu fui lá, ela falou assim, Gabi, de tal dia vai ter um encontro lá em casa, o pessoal da igreja, só os jovens. Não é culto não, mas o pessoal vai se reunir lá e tal, bora? Falei, bora. Porque o que acontece? Quando foi bem no iniciozinho de janeiro, final de dezembro para início de janeiro, eu treinava, eu ia pra academia, tinha uma amiga que ia comigo. E aí eu falei assim, Bia, eu tô com muita vontade de ir pra igreja. A gente sempre passava em frente a uma igrejazinha assim, e falava assim, tô com muita vontade de ir pra igreja, muita vontade, bora? Ela, bora. Só que a gente sempre ficava nessa, e aí, bora? Bora. Aí quando foi nesse dia que eu fui no mercado, né, que uma da minha amiga me chamou pra ir, eu falei assim, eu vou. Beleza, chegou no dia, um dia antes, minha amiga mandou mensagem, mãe pegou Covid. Falei, tá bom. Ela, não, mas a gente vai remarcar. Eu falei, tudo bem. E aí remarcou, eu acho que pra 7 dias depois, logo na outra semana. E aí ela me avisou, eu falei, eu vou. E aí eu fui.
Nesse dia eu não lembro qual foi a passagem, eu sei que eu fui, eu não lembro de nada, né? Não lembro nada do que foi dito lá. Mas eu fui, gostei, achei legal, interessante, só isso. E aí quando eu tava indo embora, a mãe dessa minha amiga, ela falou assim, Gabi, no carnaval vai ter o retiro da igreja, bora? Aí eu falei assim, bora, vou ver. Só que dentro de mim eu falei assim, gente, o que é que eu vou fazer lá no retiro, no meio de bando de crente, sendo que eu não sou crente? Aí tá bom, fui pra casa, passou. Quando foi no outro dia, eu fui pra academia. Gente, eu usava um topo de short e de top. Aí nesse dia, eu falei assim, hoje eu vou comprar uma Bíblia. E aí fui trabalhar, saí do trabalho, fui pra academia. Quando eu saí da academia, como eu sabia que eu ia comprar a Bíblia, eu falei assim, eu vou mais composta. Aí eu botei um cropped. Saí da academia, fui até a loja. Cheguei na loja, né, eu acho que a mulher deve ter tomado até um susto, coitada. E fiquei escolhendo lá as Bíblias, né, como eu não entendia nada. Aí escolhi uma que tinha uma capa legal, daquela de zíper, que tinha uma letra grande. Falei, essa aqui tá boa. Fui, comprei, fui pra casa. Quando cheguei em casa, como eu nunca... Eu tinha pegado em Bíblia, mas nunca tinha visto como é que era de fato por dentro, né? Aí eu peguei, sentei no chão do quarto, peguei a Bíblia que eu tinha acabado de comprar e comecei a folhear. Comecei a folhear e tal. E aí, do nada, começou a vir, assim, vários pensamentos sobre a minha vida, né? Sobre mim mesma. E pensamentos, assim, de que... Olha a besteira que você tá fazendo, né? Em relação às coisas que eu postava no Instagram, eu fazia polidense, né? Eu dançava e eu sempre tava postando vídeos, né? Praticamente seminua, né? Inclusive tinha vídeo meu de calcinha no Instagram. E aí o Senhor começou a falar comigo, né? Só que eu não sabia que era Deus falando comigo, eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí falou sobre essas postagens do Poli, falou sobre as pessoas com que eu me envolvia, falou sobre bebida, falou sobre as coisas que eu pensava, falou sobre o feminismo, porque eu também era feminista, né? E aí eu fiquei assim assustada, né? Pra mim tinha caído a ficha, né? Não era Deus falando comigo, na minha cabeça era que tinha caído a ficha, só isso. E aí eu fiquei assim, nossa, quanta besteira. Fiquei, quanta ilusão. E aí me veio um outro pensamento. Eu falei assim, eu não quero mais beber. Porque realmente a bebida ela já tava me fazendo mal. E eu falava assim, eu não quero mais beber. Mas por que eu não consigo parar de beber? Porque quando as pessoas me chamavam pra sair, eu falava assim, não vou beber. Ou então eu falava assim, só vou tomar um copo. Só que eu nunca tomava só um copo. Eu sempre voltava pra casa bêbada. E aí eu comecei a me questionar. Falei assim, por que eu não consigo parar de beber? E ficou esse questionamento... E não tive resposta, né? Não tive explicação. Aí, em um outro momento, né? Um outro pensamento, era como se eu me visse, né? Me visse assim, do alto, né? Tinha uma estrada de chão. E lá na frente tinha uma bifurcação. E eu não sei nem explicar, né? Mas era como se eu tivesse pegado o caminho errado e alguém falasse assim, agora você vai ter que voltar e vai ter que pegar o caminho certo. Passou, né? Segui o resto da semana. Quando foi no domingo, a minha amiga, uma outra amiga, né? Me mandou mensagem. Minha amiga Mari mandou mensagem me chamando pra almoçar na casa dela. Como eu morava sozinha, né? Eu também não tinha tanto tempo que eu morava sozinha assim. Eu não tinha muita coisa, também não tinha costume de fazer comida direto, porque eu detesto comer sozinha, né? Então eu não fazia muita comida, assim. E eu falei assim, amiga, eu vou, né? Porque eu também não ia recusar. Eu falei assim, vou chamar o 99, tô indo aí pra sua casa. Aí almoçamos, ela falou assim, vamos pra igreja? Vamos pra igreja hoje? Falei, vamos. Tô com vontade de ir pra igreja, né? Não vou estar fazendo nada, então vamos. Gente, eu fui pra igreja. Né? Ela passou lá em casa, me buscou e a gente foi. Quando a pregadora começou a falar, ela começou a falar um texto de Romanos 7. O texto que Paulo diz assim... Deixa eu pegar minha Bíblia. O texto está em Romanos 7, 7:15.
Paulo vai dizer assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Gente, quando eu ouvi isso, na mesma hora, parece que as escamas caíram assim. Eu falei assim, nossa, é por isso que eu não consigo parar de beber. E aí tem um outro versículo que ela começou a falar, que são as obras da carne, que tá lá em Gálatas 5. E aí foi falando assim, tudo que eu fazia, né? Tudo que tem lá eu fazia. E aí eu falei assim, nossa, sou eu aí. Né? Então, como eu não conseguia deixar de fazer nada daquilo que eu fazia, eu entendi nesse dia o que era o pecado. Porque até então eu não sabia o que era pecado. Eu achava que pecado era aquilo que você fazia que era moralmente errado, né? Beber, fumar, trair, roubar. Eu achava que essas coisas, apenas essas coisas eram pecado, só que eu não entendia de fato o que era, né? Tanto que uma vez uma irmã falou assim, eles pegam porque querem. Eu falei, não, alguns podem até ser, mas não é isso. Pega porque não sabe o que é o pecado de fato. E nesse dia eu não me converti, mas eu criei na palavra. E aí desse dia em diante eu continuei indo para a igreja. E aí o que acontece? Eu fui, né, nesse primeiro domingo. Na outra semana eu gostava muito de forró. E aí praticamente toda semana eu tava no forró. Na outra semana que eu tinha ido pra igreja, eu fui pro forró. E, gente, eu cheguei lá, fiquei assim 30 minutos. Eu comecei a me incomodar. Comecei a me incomodar. Ainda comprei uma cerveja. Só que eu não consegui tomar. Eu me senti muito mal. E aí parei, não bebi, não dancei, fiquei sentada. E não demorou muito, peguei e fui pra casa, fui embora. No outro dia, fui pra igreja novamente. Quando foi no outro final de semana, teve forró de novo. E quem tava lá? Eu. Fui pro forró de novo. Cheguei lá, tentei beber, não consegui, não descia de jeito nenhum. Dancei um pouquinho assim, fiquei o primeiro set. Quando terminou o primeiro set ali, parou a música um pouquinho pro pessoal descansar, eu encostei na parede, cruzei os braços e fiquei de cara amarrada. E aí o amigo meu veio falar comigo, ele falou assim, o que você tem? Eu falei, nada não. Ele, não, você tem alguma coisa, você não é assim, você tá diferente. Eu falei, não tenho nada não. Gente, eu agoniei tanto que eu falei assim, eu vou embora. Fui embora. Nessa semana, eu tava passando e aí a mãe da minha amiga, que ela tinha me chamado pra ir na casa dela, me viu. Aí nisso que ela me viu, eu tava passando pela rua que eu morava, ela me gritou, começou a me gritar. Eu falei, gente, o que é que essa mulher quer? Me gritando desse jeito. Aí ela falou assim, bora pro retiro, vamos pro retiro. Eu vim aqui na costureira, Deus me mandou vir aqui na costureira e eu sem entender porque que ele tinha me mandado vir aqui. E agora eu vi você passando e ele me mandou te chamar de novo. Eu falei assim, tá bom, tia, eu vou ver. Aí ela, bora. Gente, ela falou uma frase que naquele momento assim eu falei, eu vou. Foi muito simples. Ela falou assim, lá vão ser só 3 dias, algo desse jeito. Foram 3 ou foram 4 dias. E ela falou assim, vão ser só 4 dias. Depois você vai curtir sua vida, tira esses 4 dias pra Deus. E aí eu fiquei assim, falei assim, nossa, verdade. Eu vou, passo esses dias e depois eu volto pra minha vida normal. Creio que ia voltar pra minha vida normal, né? Graças a Deus não voltei. E aí,
Deixa eu só voltar um detalhe. Na primeira noite, né, no primeiro culto que eu fui, que eu criei a palavra do Senhor, eu fui para casa depois, né, e durante a madrugada eu acordei como se alguém estivesse me sufocando. Eu me lembrei disso agora. E eu acordei gritando, acordei eufórica, como o interruptor do quarto era bem pertinho da minha cama, assim, aí eu consegui levantar com muita dificuldade, acendi a luz e aquela sensação de que eu tava sendo sufocada. E aí depois contei pra minha amiga, ela falou assim, amiga, isso é o inimigo aí, viu? Vigia. E aí eu falei assim, decidi, né? Eu falei assim, eu vou pra o retiro. Faltava pouquíssimo tempo, acho que faltava questão de uma semana, 10 dias, uma semana, por aí. E aí, passou alguns dias, aí eu falei com minha amiga, né? Falei assim, olha, eu vou. Beleza? No outro dia, eu fui trabalhar. Enquanto eu tava no trabalho, um amigo meu me mandou uma mensagem. Falou assim, Gabi, a gente vai pra uma casa em Itacaré passar o carnaval, vamos? Só que, gente, não era costume dele me chamar, assim, nesses feriados, pra viajar, essas coisas. Não era costume, né? E aí, na mesma hora, eu sei que foi Deus que soprou ali na minha vida e falou assim, se você não tivesse dito que ia pro retiro, ele não teria te chamado. E aí eu falei, verdade. Aí eu falei pra ele, falei assim, já tenho um compromisso, não vou poder ir não. Paguei o retiro, né, ajeitei minhas coisas e chegou o dia do retiro. Me arrumei, me ajeitei, fui. E uma coisa, né, que foi... até acho engraçado hoje. Minha amiga mandou as regras, né, do retiro, como é que seria tudo. E aí tinha lá, dizendo assim, que a roupa de banho das mulheres seria maiô e short. E aí, gente, eu impliquei com isso, acredito. Eu impliquei, falei, acho que besteira, que bobagem. Só que aí, enquanto eu tava indo pro trabalho no outro dia, aí eu falei assim, tem nada não. Eu vou, uso lá e depois eu vou poder usar meus biquínis normalmente. E aí eu falei pra ela, falei assim, só tem um detalhe, eu não tenho maiô. Ela não tem problema, eu te empresto. E aí, fomos pro retiro. Chegando no retiro, a gente chegou já à noite, né? Não teve culto, a gente só fez ajeitar as coisas mesmo, dormimos. No outro dia de manhã, teve o primeiro culto. Eu fiquei meio assim, desconfiada, né? Não teve pra mim, né? Não teve nada assim especial. E quando terminou o culto, eu fui pra barraca, eu fiquei na barraca. E eu comecei a pensar, falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E fiquei com esse pensamento. Aí depois a gente almoçou, lá tem um rio, né? No lugar que a gente foi tem um rio. E a gente ficou tomando banho de rio, brincando. E aí eu animei, né? Animei, fiquei tranquila lá, me enturmei. Quando foi no culto da noite, né? Que aí é onde já começa o negócio. Eu comecei a sentir a presença de Deus muito, muito, muito forte. Só que aí todo mundo também tava sentindo, né? E todo mundo muito pentecostal. Aí eu via a gente rodando, via a gente pulando, via a gente gritando, chorando, falando em línguas. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E aí eu fiquei encostei no cantinho assim e via a gente caindo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Só que eu tava sentindo a presença de Deus, só que ao mesmo tempo, pra mim, aquilo ali era demais, né? Era novidade ali pra mim. Então, eu encostei assim, e aí eu fechei meus olhos, comecei a falar, Senhor, eu tô com medo, Senhor, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Gente, me aparece um homem de 2 metros à minha frente. Fala assim, Deus mandou te dizer, filha,
não tenha medo, sou eu, o seu Deus. E aí já comecei, né, a chorar. Chorei. Aí sai esse homem, né? O nome dele é César, gente. É uma bênção do Senhor. Sai César, né? E eu aqui orando, chorando, Senhor. Daqui a pouco volta César. Aí começou a falar coisas assim que estavam no meu coração, né? Mas que eu nunca tinha dito a ninguém, nunca nem tinha pensado de fato de uma maneira muito consciente ali sobre isso, né? O Senhor foi falando através dele sobre eu não me sentir digna, mas que eu era amada, que ele me queria. Ele foi falando muitas coisas, eu não me lembro completamente tudo aquilo que ele falou, mas eu sei exatamente que eram coisas que estavam no meu coração e que não teria como ninguém saber daquilo ali, né? E aí, chorei, gente. A presença, assim, tava palpável. Eu tremia da cabeça aos pés. E eu ficava assim, gente, que frio é esse? Que frio é esse? E eu tava com um casaco. E aí eu botava casaco e segurava. E não conseguia parar de tremer. E ficava, gente, que frio é esse que não passa? E era a presença de Deus, né? E eu tava achando que era frio, que por isso que eu tava tremendo. Passou. Fui dormir chorando, acabando de chorar. No outro dia de manhã, eu não fui pro culto, porque eu achei que foi forte demais e eu não consegui ir pro culto. E fiquei na cozinha ajudando o pessoal, mas ainda assim fiquei conversando, a gente começou a falar de Deus, né? Eu sem entender muito do que eles estavam falando, assim, mas ainda assim tava participando, né? Até porque eu conhecia o pessoal, algumas pessoas ali do retiro, eram pessoas que já eram conhecidas minhas, então eu me enturmei muito fácil. Então, passou, né, amanhã, teve a tarde de lazer novamente e teve o outro culto. Nesse culto, eu também não me lembro muito o que foi que aconteceu, mas não teve nada assim muito marcante pra mim naquele dia, né, naquela noite. No outro dia, o negócio ficou sério. O negócio ficou muito sério pro meu lado. E aí, quem pregou foi minha amiga, né? Minha amiga Guinha, que a mãe dela me chamou. E Guinha tá comigo desde 2010, mais ou menos. Então, todo o processo com a minha filha, desde a gravidez, desde a perda, ela tava comigo em tudo. Né? Ela passou tudo comigo, assim. Tanto que ela foi a primeira pessoa a saber quando eu tava grávida. Eu não mencionei, mas quando eu tava com 15 dias de gravidez, eu sei exatamente a data que eu engravidei. Quando eu tava com 15 dias, eu não sabia que eu tava grávida ainda. Eu virei pra ela e falei assim, ó, eu acho que minha menstruação não desce esse mês. Ela falou, porque eu acho que não desce. E foi a primeira pessoa que soube, né? Então ela sabia de tudo, como tudo tinha acontecido. E era a única pessoa que sabia que eu tinha tentado abortar. Eu me lembrei disso agora, que nenhuma das minhas amigas sabiam disso. Porque eu nunca tinha contado, né? Eu tinha muita vergonha de contar. E ela era a única pessoa que eu contei, que eu falei assim, eu vou comprar um chá, né? E aí, ela que ficou responsável de levar a palavra nesse dia, nessa manhã. A palavra, né, era um culto de cura. E depois eu fiquei sabendo, né, que Deus tinha dado essa palavra para ela bem antes de eu dizer que eu iria para o retiro, antes de eu confirmar. E a palavra que o Senhor deu para ela foi a passagem que Natan, né, revela o pecado de Davi e que Deus disse que a criança, né, que o filho de Davi, que foi com Batseba, né, que foi fruto de um pecado, que a criança iria morrer, né, como castigo ali. Então, enquanto ela ia falando, né, eu ia me identificando. E ela falou, né, sobre Júlia, mas não assim, de maneira aberta, né? Ela falou assim sobre querer que a minha filha ressuscitasse, né? Ela contou alguns detalhes que aconteceu no dia, né? Teve algumas coisas assim. E eu chorava muito, gente. Eu chorava, eu tremia. E ao mesmo tempo que eu queria estar naquele lugar, a única coisa que eu queria era sair de lá. E aí eu saí do templo, né? Era aberto assim. E aí eu
fui pra porta, fiquei de costas pra ela. Fiquei de costas pra o altar. E eu fiquei na porta, comecei a chorar muito. Porque pra mim aquilo ali tava sendo demais, né? Eu não conseguia conter. E a esposa de César, Débora, ela foi até lá fora, né? Ela foi até mim, me deu um abraço e eu chorei, depois eu saí, né? Enquanto essa minha amiga, ela continuava pregando, eu saí do templo e eu não quis mais ouvir. E fiquei sentada, só olhando para o céu. E aí, tudo bem. Passou, tinha chorado muito, muito, muito nessa manhã. E a gente almoçou, fui deitar, fui descansar. Fui dormir um pouco porque tava com muita dor de cabeça, né, devido ao choro. Descansei. Quando eu acordei, gente, a gente tava no meio do nada. No meio do nada. Quando eu acordei, tava tocando uma das músicas que eu dançava na academia. Só que antes de deitar pra dormir, eu falei assim, hoje, se o pastor fizer o apelo, se ele perguntar assim, quem quer aceitar Jesus aqui? Gente, eu era a única descrente. Então, só tinha eu pra aceitar, né? Aí eu ficava assim, não sei quem será que quer, né? E aí nesse dia eu falei assim, eu vou aceitar Jesus hoje. Assim que o pastor falar, eu vou lá e vou aceitar. E aí quando eu acordei que tava tocando a música que eu dançava, eu falei assim, poxa, eu acho que eu não vou aceitar hoje não. Eu acho que eu não vou aceitar hoje não, porque se eu aceitar hoje, eu vou ter que parar de dançar na academia. Aí depois eu pensei melhor, falei assim, não, eu vou aceitar. Se ele chamar, eu vou. Nesse dia, gente, nessa noite, o pastor não chamou. O pastor não chamou. Ele fez uma dinâmica, né? Teve um momento do culto ali, fez a dinâmica. E aí a gente fez uma roda e todo mundo ia dizer assim, como que estava se sentindo, né, naquele retiro. Aí eu estava do lado do pastor, aí ele falou assim, você vai ser a primeira. A gente pensa numa pessoa vergonhosa. Né? Até que agora Deus tá tratando e tá melhorando isso aí. Tanto que agora eu tô gravando o vídeo pra vocês, coisa que eu nunca faria antes. Aí ele me deu o microfone, né? Falou assim, fala aí, Gabi, como é que você tá se sentindo? Falei, bem. Aí ele, tá gostando? Falei, tô. Quer falar mais alguma coisa? Não. Aí ele passou adiante. E aí todo mundo foi falando um pouquinho. Como tava ficando muito tarde, então a gente encerrou a dinâmica e falou assim, amanhã a gente termina a dinâmica. E aí ele não fez o apelo. Eu fiquei, não era pra ser hoje. Não era pra ser hoje. E fui dormir. Né? A gente ficou um pouquinho lá e depois fui dormir. Gente, nessa noite que eu tinha decidido que eu ia aceitar Jesus, eu não dormi. Por que, Gabi, você perdeu o sono? Não, eu não perdi o sono. Primeiro tinha um cachorro lá que ele latia a noite inteira, ele ficava o tempo todo latindo. Aí depois colocaram ele pra um outro lugar. E como eu tava dormindo na barraca, a minha barraca, ela tava encostada na parede. E, gente, começou a sentir e fazer um barulho como se tivesse uma bola rolando atrás da minha barraca. Assim, entre a parede e a barraca. E não tinha nem como passar nada, porque tava colado. E aí ficava, né, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá o tempo todo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu pensei que era um bicho, só que depois eu falei, não, isso tá estranho. Isso tá muito estranho. Aí eu coloquei o fone de ouvido e coloquei louvor. Tinha baixado várias músicas. Tanto alguns louvores, quanto música do mundo. E, detalhe, nenhuma música do mundo rodava. Nada, nenhuma tocava. Nenhuma tocou. Só tocava louvor. No meu celular, mesmo tendo música do mundo, só tocou louvor. Nenhuma rodava. Aí, coloquei o fone, fiquei ouvindo louvor. Como eu já não ouvia mais o negócio passando, né, e eu tinha me afastado, um pouco assim na barraca, então eu também não sentia passar. Porque além de ouvir, eu sentia o movimento, né, entre a parede e a barraca. Aí, como eu afastei, coloquei o fone, não ouvi, não tava sentindo mais aquele movimento, eu achei que, né, ia ficar tranquilo. Não ficou tranquilo. Começou a
a sentir como se tivesse alguém dando murro debaixo do meu colchão. No lugar que a gente estava, era um lugar alto, né? O piso era de madeira, só que era muito alto do assoalho pro chão. Então não tinha como uma pessoa ficar batendo ali. E mesmo que tivesse, acho que ninguém ia ficar ali em plena madrugada dando murro debaixo do assoalho do lugar que eu tava dormindo, né? Então eu sentia como se alguém estivesse dando vários murros, assim, de baixo pra cima, debaixo do meu colchão. Eu falei, isso é Satanás. Eu falei, é o cão perturbando. Tá bom, aí eu fiquei, né? Aí não bastava isso, eu sentia, como era de madeira, então a gente percebe quando tem gente andando, né? Então eu sentia como se tivesse uma pessoa muito pesada andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E os murros de baixo, né, pra cima ali, debaixo do meu colchão. Gente, foi a noite inteira. Foi a noite inteira, a noite inteira. E eu com o olho fechado, com medo de abrir o olho, porque eu sou medrosa. E com fone ouvindo louvor, né? Fiquei a noite inteira acordada e quando foi de manhã, parou. Aí eu levantei, contei, né, pro pessoal, e falei assim, rapaz, isso foi o inimigo. E aí eu contei pro pastor. Aí ele falou assim, por que você não levantou e chamou ninguém? Aí eu falei assim, pastor, quando estiver na minha casa, que eu moro sozinha, não vai ter ninguém pra orar por mim. Então não adianta eu ficar chamando as pessoas pra, né, porque eu tô com medo, pra expulsar, algo do tipo assim, na época eu só tinha esse entendimento, tá, gente? Falei, não adianta, porque quando eu estiver sozinha não vai ter ninguém pra fazer isso pra mim. Aí ele, tá bom. Tomamos nosso café, fomos pro culto, né? O culto foi uma bênção, falou muito sobre paternidade. E nesse dia, faltou energia, né? Nessa manhã faltou energia, então a gente ficou bem juntinho ali. A pessoa que ministrou, ela também, né, falou sem microfone, então a gente tinha que prestar muita atenção para compreender. Quando terminou o culto, a gente deu continuidade à dinâmica da noite anterior, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo foi falando e o pessoal começou a falar um pouco além, né, do que estava se sentindo ali, de como é que estava se sentindo ali, como é que estava sendo a experiência, e começaram a dar pequenos testemunhos, né, daquilo que Cristo tinha feito na vida dessas pessoas. E aí, quando foi... Tá descarregando? E aí, quando estava perto de acabar, me deu uma vontade, assim, muito grande de falar, né, de testemunhar como foi que eu tinha chegado até ali. E aí quando chego na penúltima pessoa, assim, eu levantei a mão e falei assim, pastor, quando terminar, eu quero falar também. Aí Deus usou uma pessoa, e aí Deus falou assim, filha, eu deixei as 99 pra ir te buscar. E aí eu comecei a chorar, né? Chorei. E aconteceram algumas coisas. E mais um detalhe, gente, porque foi muita coisinha assim, foram pequenas coisas que fazem toda a diferença. Que eu esqueci de falar na noite anterior, né? Que eu queria, né, aceitar Jesus, mas o pastor ele não fez o apelo. Só que dentro do meu coração, eu não queria que o pastor fizesse o apelo, eu queria que César fizesse o apelo. César foi aquele rapaz que falou comigo lá na primeira noite, né? Que falou da parte de Deus pra mim. E no outro dia a gente também teve uma conversa, né? Então eu criei um afeto assim muito grande, tanto por ele quanto por Débora, né? A esposa dele, naquele momento ali. Então, eu queria que ele fizesse o apelo e não o pastor, né? Pastor Júnior, se o senhor estiver assistindo aí, te amo, mas eu queria, né? E a gente tava lá no templo, né? Aí depois todo mundo falou. Eu peguei o microfone, não, né? Que estava sem microfone. Mas aí chegou minha vez e eu comecei a falar, né? Eu comecei a testemunhar como foi que eu tinha chegado até ali, né? Naquele momento ali. Eu comecei a falar um pouco da minha história, falei da minha filha, falei da minha formatura, falei daquilo que Deus fez quando eu tava ali sozinha,
né? Quando eu morava sozinha ali, só eu e ele, que foi um começo bem difícil pra mim. E quando eu terminei de falar, mandou todo mundo ficar de pé, a gente ficou de pé, e aí ele chamou minha amiga Guinha, né, e falou assim, abraça ela. E aí a gente se abraçou e começou a chorar, ficou chorando, chorando, chorando. Quando eu soltei Guinha, gente, adivinha quem tava na minha frente? 2 metros de altura, César. Aí ele olhou assim, né, eu tava com a visão meio turva ainda de tanto chorar. Aí ele falou assim, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu, aceito, aceito, aceito. E chorei, 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 chorei. Horrores, né? E aí, naquele momento, eu entreguei a minha vida pra Cristo. Gente, se eu pudesse, não é que não podia, né? Mas eu também não falei nada, assim. Mas a minha vontade era me batizar naquele momento. Eu não tive dúvidas de que Deus me conduziu até ali, de que Deus fez tudo, de que foi Ele quem me chamou, né? De que Ele tinha preparado tudo ali. Então eu decidi, assim, entregar mesmo a minha vida para o Senhor. E eu não tive dúvidas, eu não tive objeções, sabe? Eu costumo dizer assim que Deus, ele deixou para mim assim o caminho, ele foi limpando o caminho. Né? Se alguém me perguntar assim, Gabi, qual foi a coisa mais difícil que você teve assim, que deixar? Né? Qual foi a coisa que você teve mais dificuldade de deixar em relação ao mundo, assim, de bebida, de sair, de farra, essas coisas, né? Pra poder seguir a Cristo, pra poder se manter na igreja. Nada, gente, nada. Deus, ele tirou, ele limpou tudo. Quando eu entendi o que era o pecado, eu não tive mais prazer em nada. Não tive prazer em sair, eu não tinha prazer em me relacionar com outras pessoas, eu não tinha prazer em beber, né? Tanto que eu me afastei de muita gente, né? Depois que eu me converti, porque pra mim não fazia sentido estar no mesmo lugar que aquelas pessoas. E normalmente o meu contato com aquelas pessoas era devido a farra, né? Então era amizade de farra, digamos assim. Então quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu quis viver aquilo ali, eu mergulhei de verdade, né? Tanto que tem gente que fala assim, Gabi, você é espiritualmente madura para o tempo que você tem no Evangelho. Mas é porque eu realmente quis, né? E eu quero até o fim da minha vida viver Cristo, né? Eu quero viver o Evangelho porque eu já conheço tudo do mundo. Então, para mim não fazia mais sentido e não faz sentido nenhum viver da forma que eu vivia, né? De negar a minha fé. E mais ou menos um ano depois, eu conversando com alguns irmãos da igreja que eu fui pro retiro, porque a igreja que eu fui pro retiro não é a mesma igreja que eu congrego hoje, tá? Eu comecei a ir para uma igreja e eu fui para o retiro nessa outra igreja, que é a igreja da minha amiga, que eu já conheci algumas pessoas. E que eu aceitei Cristo lá, mas eu não congreguei. Não fiquei lá porque Deus me direcionou para o lugar que eu estou hoje. Eu orei muito e Deus me direcionou para onde eu estou. E eu conversando, né, com esses irmãos que estavam comigo ali no retiro, eles falaram que depois César deu o testemunho, né, contou depois para eles. Eles contaram, né, que esse casal, né, César e a esposa, que eles não estavam indo para o retiro, né, não era o caminho deles naquele momento, mas enquanto eles estavam indo para uma outra viagem, né, um outro lugar, que Deus falou com César e falou assim, vá para tal lugar. E aí ele foi, e ele tinha uma missão lá. Então, até mesmo nessa questão de que no meu coração eu tinha o desejo, né, de que César fizesse o apelo para mim. Até isso eu acredito que tenha sido Deus que tenha colocado no meu coração. Sabe, Deus, ele preparou tudo, tudo, tudo. E eu falo assim que eu só disse sim. Que a única coisa que eu fiz foi dizer sim, né? Deus, ele abriu os meus olhos, né? Quando eu nem queria que eles fossem abertos, né? Eu não estava procurando, eu não estava, digamos assim,
triste com a minha vida, digamos, né? Hoje eu sei que realmente eu era muito infeliz, mas na época eu não tinha essa percepção, né? Então eu não sabia que eu precisava de Cristo. Então eu não fui buscar Cristo, mas Ele de fato veio me buscar, assim como Ele falou através da irmã, né? Que Ele deixou as 99, que Ele foi me buscar. E para finalizar aqui, né? Porque foram muitas coisas assim que aconteceram e não dá para colocar tudo num vídeo só, porque eu acho que esse aqui já tá extenso, né? Eu posso contar outros testemunhos, inclusive a respeito da minha filha, que é algo que eu quero testemunhar, né? Algo que o Senhor falou comigo até recente, a respeito da vida, e eu quero compartilhar isso com vocês em outro momento. Esqueci o que eu ia falar. Na primeira noite, né, como eu contei pra vocês, que enquanto eu tava ali falando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu tô com medo, tô com medo. E o Senhor falou comigo assim, filha, não tenha medo, sou eu, teu Deus. Quero que vocês prestem atenção nessa frase, porque demorou muito tempo para eu compreender, né, aquilo que havia sido dito. Eu não percebi de imediato, eu vim perceber isso tem alguns meses, na verdade. E quando Deus falou assim, filha, não tenha medo, sou eu, o teu Deus. Eu não era cristã. Comecei a frequentar, mas eu tinha crido na palavra, mas eu não tinha ainda entregado a minha vida para Cristo. E a primeira palavra que Deus falou foi, filha, não tenha medo, sou eu, o teu Deus. Aí eu fiquei assim, Senhor, como é que o Senhor fala comigo, filha, sendo que eu ainda não era tua filha? Eu ainda não tinha confessado, né? Mas Ele me chamou de filha. Ele sabia que me tornaria filha dele. E Ele falou assim, sou eu, o teu Deus. Eu ainda não tinha um Deus, né? Eu ainda não reconhecia como o meu Deus. Mas Ele falou, sou eu, o teu Deus. Então, como está escrito, né? Deus chama as coisas que não são como se fossem, né? Aquilo que ainda não é, mas Deus fala é. Porque da mesma maneira que Ele falou com Abraão, né? Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E aí chamou Abraão, né? Que é pai de muitos, né? Pai de nações, sendo que Abraão tinha um filho, gente. Abraão tinha um filho. E Deus falou, mas é pai de muitos, porque ele viria a ser. Ainda não era, mas viria a ser. Da mesma maneira, Ele falou, filha, eu sou o teu Deus. Ainda não era, mas seria, né? E hoje é, para a glória do Senhor. Então, gente, esse é o meu testemunho. Eu acredito que eu tenho contado assim de uma maneira muito resumida, porque tem muitos detalhes. Eu pulei algumas coisinhas assim, mas que dá para compreender, né? Dá para enxergar o agir de Deus em toda essa história aí. E eu espero muito que esse testemunho edifique a sua vida, né? Que edifique a sua fé, né? Se você já é convertido. E se você não é convertido, mas você tá aqui, ficou até aqui, né? Até agora, que você repense, né? Sobre a sua vida, que você comece a reconhecer o Senhor nos pequenos detalhes. Que muitas vezes o Senhor Ele tá te chamando e você tem dúvidas. Talvez você se sinta assim como eu me sentia, indigna, né? Talvez você tenha errado muito, assim como eu errei. E eu falava assim, Deus não vai me querer, só que Deus quer. Né? Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Então é isso. Que Deus abençoe vocês, tá? Que o Senhor continue operando na vida de vocês. Que Ele faça coisas grandiosas, né? E que vocês também possam testemunhar para a honra e glória do nome dEle, né? Tudo aquilo que Ele tem feito na vida de vocês. É isso. Um beijo.